É a segunda vez que eu tento gravar isso, porque na primeira vez eu fiquei perdidamente fora de foco e eu filmei por 15 minutos, o que é mais que eu tô acostumada a falar sozinha. E. Ai, às vezes a gente rala e perde mesmo assim, né? É, eu queria falar sobre arte, saúde mental, doenças mentais e como nós lidamos com todas essas nuances e todas essas peculiaridades da conexão da arte com a saúde mental. É, é um tema muito complicado de falar e eu vou tentar cobrir ele o mais sucintamente possível, mas eu sei que não é possível fazer isso de um jeito tão curto, porque é algo complexo, é algo que requer muita vivência, muito estudo, muito pensamento. Mas eu vou tentar expressar o que eu sinto sobre isso. Principalmente porque eu sou uma artista que sofre com a saúde mental. Quer dizer, eu não vou dizer que eu sofro com a saúde mental agora. Neste momento, eu não estou sofrendo com a minha saúde mental porque eu tô muito melhor do que eu tava anos atrás. Mas a coisa já esteve muito feia pro meu lado. É, Dando um pouco de contexto, eu não fiz arte quando eu era criança, porque eu era uma criança extremamente muito perfeccionista, o que não é muito comum para uma criança. Mas eu não fazia arte porque me frustrava. Eu tentava desenhar, não sei exatamente como estava na cabeça, eu ficava muito frustrada e parava de fazer, e eu não fiz arte por muitos anos. Mas eu comecei a escrever quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos. Tipo, durante esse período eu comecei a escrever. E eu tava passando por um momento crítico na minha vida em termos de saúde mental. E, cara, as coisas que eu escrevia eram. Não eram para amadores, mentira. Assim, não eram nada leves, eram coisas maçantes, era muito sobre o que eu sentia, só que de um jeito tão, tão pesado e deprimente. Não me interpretem mal, eu acho super válido a gente fazer um, um canal de para lidar com nossos problemas de saúde mental. Eu acho que a gente tem que sim expressar a nossa dor, nossos problemas, mas a grande questão nessas coisas que eu escrevia era que eu entrava muito na internet nessa época, como muita gente entra e entrava muito na internet na sua pré-adolescência. É, E lá eu encontrava os mais lindos poemas, textos, fotos e tudo que tem direito, falando sobre saúde mental de uma maneira romantizada e excessivamente, assim, coberta de açúcar, sabe? Era uma coisa tão fácil de engolir, tão fácil de aceitar. É, Mas quando você para pra pensar numa perspectiva mais. Quando você está mais velho, quando você está melhor, você começa a perceber que aquelas fotos que eu achava tão bonitas eram pílulas num prato e pessoas fazendo analogias, não necessariamente explícitas, mas fazendo analogias à automutilação. Tinha aquela frase super famosa no Tumblr. Não sei se ainda tem, provavelmente ainda tem, mas aquela frase de que pessoas suicidas são apenas anjos que querem voltar pra casa. Isso não entra na minha cabeça hoje em dia, mas quando eu tinha essa idade, fazia total sentido, porque eu tava no auge, no ápice dessa sensação de desesperança e insuficiência, e eu tentava ao máximo emular isso e refletir isso na minha arte, porque eu via quantas pessoas achavam aquilo válido e bonito, e eu queria fazer algo válido e bonito também. E eu cresci como artista muito presa na noção de que quanto mais triste fosse a minha arte, mais pura ela seria,
e mais intocada ela seria, e mais uma melhor artista eu seria se eu continuasse reproduzindo a minha saúde mental deplorável em alguma coisa. E eu não mostrava pra ninguém na época, mas eu me agradeço muito por não ter mostrado, porque poderia ser um incentivo horrível pra alguém. Mas não era necessariamente culpa minha, era mais do incentivo que eu via nesses fóruns. E essas pessoas que fazem isso também estão doentes e também precisam de ajuda. Mas a gente tem tanta essa noção dentro da nossa cabeça de que artistas são pessoas problemáticas, artistas são pessoas boêmias, pessoas que têm problema com bebida, com droga, com excessos no geral, com tristeza, com sentimentos muito intensos e aquela romantização toda de morrer por amor. Os poetas românticos, eles ficavam no frio pra pegar tuberculose pra morrer para morrer em jovens intocados. Isso é loucura. Tem uma frase de um livro de uma autora muito boa, da Julia Cameron, em que ela fala sobre um pouco sobre o vício dela com bebida e a escrita. E ela falava que eu nunca achei que beber fosse a razão de eu escrever, mas eu achei que parar de beber pudesse me fazer não conseguir mais escrever. E isso é o nível em que a gente tá tão atrelado atrelado aos nossos problemas com a arte que a gente produz. A gente acha que se a gente não tá triste, a gente não produz arte boa. Ai, por que minhas coisas são melhores quando eu tô triste? Elas não são melhores quando você tá triste. É porque a gente tem tanto essa noção de que a arte mais pura é aquela que provém da tristeza, quando na verdade ela é apenas mais um sentimento que nós estamos expressando. A arte pode vir para ser um ódio a qualquer sentimento, a qualquer coisa, inclusive as coisas positivas. A gente precisa desconstruir essa ideia de que artistas são pessoas tristes e sentimentais. Obviamente, todos nós somos sentimentais, mas de um sentido de intensidade para o ruim. E começar a pensar que talvez as coisas positivas também consigam ser uma arte tão boa quanto as coisas negativas. A gente precisa parar de só fazer as coisas pensando em tristeza e estar apaixonado. E ver que a gente pode ser muito mais abrangente, ser muito mais incentivador para as pessoas se recuperarem. A gente pode usar a nossa arte como canalizador de um processo de cura, não necessariamente do problema. E eu acho que seria muito mais poderoso se a gente começasse a usar a arte dessa forma. E a nossa arte dessa forma, a gente pode expor nosso processo de melhora e talvez incentivar outras pessoas a fazer o mesmo processo. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama A Flor e a Náusea. E nesse poema ele fala sobre esperança, eu acho, pelo menos, porque é o que eu interpreto. E ele fala, na última frase do poema, mais ou menos assim: é feia, mas é uma flor. E que partiu o asfalto, o tédio e o ódio. E eu acho muito poderoso esse poema porque ele é justamente sobre a flor da esperança surgindo depois de um contexto de guerra. E ele consegue pegar uma coisa e não romantizar ela excessivamente. Não falar tipo, ai, gente, acabou a guerra, tá tudo bem. Porque não tava. Mas ele consegue falar sobre a sutileza da esperança que nunca vai embora. E eu acho que a gente podia se inspirar, talvez, nesse poema, e em várias outras pessoas que também fazem arte sobre os seus processos de melhora, sobre coisas que são minimamente passíveis de transformar a nossa perspectiva e em uma coisa muito mais esperançosa e muito mais positiva para nós mesmos. Acho que é isso.